em João capítulo 8, e nós estamos numa série chamada Contemple Jesus através de João, e estamos fazendo exatamente isso, olhando para Jesus pela ótica do apóstolo João. E nessa manhã eu quero falar sobre o tema Jesus, a luz que desfaz as trevas. Você pode dizer isso comigo? 1, 2, 3. Jesus é a luz que desfaz as trevas. Quantos acreditam que Jesus é a luz que desfaz as trevas? E é isso que o capítulo 8 do apóstolo João se ocupa a dizer. Se ocupa a apresentar um Jesus que desfaz todos os níveis de trevas. E nessa manhã eu quero falar sobre alguns níveis de trevas que se instalaram na humanidade por causa do pecado. João capítulo 8, verso 1 a 5, vamos ler. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, versículo 2. E pela manhã cedo, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada. Uma mulher apanhada em adultério. Verso 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Verso 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E no final, a pergunta dos religiosos é a que você vai ler na conta do 3. 1, 2, 3. Pode ficar melhor. 1, 2, 3. Essa pergunta é uma pergunta tendenciosa, é uma pergunta maliciosa, é uma pergunta de quem quer colocar Jesus numa enrascada. O texto que nós lemos, do verso 1 a 5, apresenta Jesus sendo abordado pela elite religiosa, trazendo uma mulher pega em ato de adultério. E quando essa mulher é trazida, Jesus, ele tem uma postura, um comportamento muito sensível à realidade daquela mulher. A palavra no original, que aparece no versículo 3, quando a mulher é apanhada em adultério e trazida, a palavra no original é arrastada à força. Então pense assim comigo, a cena vexatória, a cena humilhante, a cena completamente arrasadora para essa mulher ser arrastada em praça pública, diante de todos, talvez com parte das suas roupas, porque o texto diz que ela foi pega no ato de adultério, e talvez não tenha tido tempo nem de se vestir corretamente para ir para um julgamento completamente injusto. Então essa mulher é arrastada em praça pública, colocada diante de Jesus, e eles fazem a pergunta que vocês acabaram de ler. Tu, pois, o que dizes? O que você fala sobre isso, Jesus? Impressionante observar alguns detalhes desse texto, irmãos. Por exemplo, no versículo 4 diz que ela é colocada no meio. Olha o nível de exposição. Ela não foi trazida por eles, e eles abordaram Jesus de canto, mais ou menos assim: Jesus, tem uma mulher aqui que foi pega em ato de adultério, e nós queremos ouvir a sua opinião sobre isso. Eles não fazem isso. Eles arrastam essa mulher em praça pública, colocam ela no meio da praça, e começam a falar alto, para que todo mundo ouvindo comece a se aproximar, porque essa era a maneira de chamar a atenção do público.
Então se fala alto para poder chamar a atenção das pessoas, e as pessoas começam a se aproximar e olhar para essa mulher em praça pública, colocada no meio. Questão número 1. Porque, afinal de contas, o homem que estava envolvido no ato sexual com essa mulher não foi trazido? Por que só a mulher? Porque o texto sagrado de Levítico diz que deveriam ser punidos os envolvidos no ato de adultério, mas o homem não é trazido. Apenas a mulher é trazida e colocada nessa condição humilhante. E aí essa pergunta que eles fazem para Jesus significa mais ou menos assim: Jesus, você vai ficar do lado da lei e vai aplicar a lei nessa mulher? Ou você vai ficar do lado da graça e vai deixar essa mulher ir embora livre de qualquer tipo de punição? Qualquer resposta de Jesus aqui, irmãos, ia trazer uma consequência, porque número 1, se Jesus diz que ficaria do lado da lei, consequentemente ele seria acusado de ser um homem severo, um homem cruel, um homem que não está nem aí para a vida. Se Jesus, por outro lado, ficasse ao lado da mulher e liberasse ela e dissesse: você não é réu de culpa nenhuma, Jesus seria culpado pelos líderes religiosos de não obedecer à lei de Moisés. Então, de um jeito ou de outro, Jesus estava numa enrascada. E aqui Jesus vai manifestar a luz que desfaz todas as trevas. A palavra luz, ela aparece no Evangelho de João 23 vezes. E grave isso: 21 vezes a palavra luz se aplica a Jesus. Das 23 que aparece, 21 se aplicam ao próprio Jesus. A ideia qual é? É apontar Jesus como a solução para as trevas que existem no mundo. Você pode dizer isso? Então, para as trevas que existem no mundo. Obrigado, Lucas. Então, o capítulo 8 vai se ocupar exatamente disso. E por favor, se conecte ao que aconteceu semana passada. O capítulo 7 de João comenta a festa dos tabernáculos. Então, a festa dos tabernáculos tinha acabado, e a sequência é esse episódio que nós estamos lendo aqui no capítulo de número 8. Então eu quero responder essa pergunta junto com vocês: quais são as trevas que Jesus desfaz no capítulo 8? Quais são as trevas? E aí eu menciono aqui 5 trevas que Jesus está desfazendo no capítulo 8. Número 1, diga comigo: Jesus desfaz as trevas do julgamento. Essa mulher que foi trazida até Jesus, ela foi trazida com um objetivo: ser julgada, condenada e executada. E nessa tradição oriental, judaica, era uma tradição de requintes de dor e sofrimento para aqueles que eram punidos com a morte. Dou um exemplo. Há na história um historiador judeu chamado Flávio Joséfo. E Flávio Joséfo, ele comenta que as mulheres pegas em atos de adultério, elas eram enterradas, colocadas em buracos, até mais ou menos a altura do peito, e enterradas até aqui. Essa parte daqui para cima ficava livre, ficava sobre a terra. E ali todos pegavam pedras e começavam a apedrejar essa mulher. E por que essa parte ficava livre? Porque sabe-se que essa região do seio feminino é uma região extremamente sensível, que dói muito. Então o objetivo é que as pedradas castigassem ao máximo aquela mulher, e não apenas a mulher morresse, mas morresse com muita dor e muito sofrimento. Esse era o objetivo. Então veja, essa mulher, ela é trazida para Jesus, e eu imagino que os que arrastam essa mulher a esse local, eles já pensam nisso: já traz a pá,
Já vamos começar a cavar o buraco. Talvez estavam conversando com Jesus ali, e alguém já estava cavando o buraco para colocar a mulher dentro, e ouvindo a história e já cavando o buraco. E de repente, Jesus desfaz as trevas desse julgamento. Jesus desfaz a sentença contra essa mulher. E como Jesus desfaz? Veja, o adultério na lei judaica, irmãos, era uma ofensa digna da pena capital, ou seja, da morte. Por ser uma pena rigorosa, deveria ter detalhes que provasse. Deveria ter muitas testemunhas. Alguém deveria ter visto o ato e dito: olha, aconteceu o ato, eu vi o ato. E outra testemunha dizendo: eu também vi. E outra dizendo: também vi. Não bastava dizer: eu vi o homem e uma mulher saindo de uma casa, os dois juntos. Só isso não era suficiente. A lei, depois você pode ver em Levítico, exigia que fosse muitas testemunhas e que presenciasse o ato. O ato. Então, há uma controvérsia aqui. Esse julgamento é mais um julgamento injusto por parte das autoridades religiosas. É um julgamento que não é correto. É um julgamento que é injusto para com essa mulher. Só que Jesus desfaz as trevas desse julgamento. Olha o que diz o versículo 7 de João 8. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Olha como Jesus desfaz as trevas desse julgamento. Ele diz: tá bom, vocês querem sentenciá-la? Então vamos fazer o seguinte: entre vocês, aquele que não tiver pecado, pega e pode mandar a primeira pedra. Quem entre vocês tem coragem? Quem entre vocês não tem pecado? Quem entre vocês não é réu tão semelhante a esta mulher? Quem dentre vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. E o que a palavra diz, irmãos? Que todos foram saindo, um por um, a começar pelos mais velhos, porque todos tinham pecado. Jesus desfez as trevas do julgamento sobre essa mulher. E a boa notícia, irmãos, é que Jesus desfez as trevas do julgamento que havia sobre nós. Você não entendeu isso. Irmão, o diabo estava com a pá já cavando o seu buraco. Porque o salário do pecado é a morte. E o diabo estava lá cavando o seu buraco, já a sua sepultura, o seu túmulo. E Jesus, ele intercepta. Ele sobe na cruz como sacrifício pelo meu e pelo seu pecado. E todo o salário do pecado que era para vir sobre nós, foi sobre ele. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz, no versículo 23 de Romanos 6, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. O que isso significa? Significa que toda sentença contra nós, ela foi cravada na cruz do Calvário. Não há mais peso de condenação. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Eu gostaria que você lesse esse texto, Romanos 8, 1, aplicando ele à sua vida. Por favor, leia. 1, 2, 3. Você pode dizer assim comigo: portanto, nenhuma condenação há sobre mim, porque eu ando não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Alguém diz amém para isso? A luz resplandeceu, desfazendo as trevas do julgamento. Em segundo lugar, Jesus desfaz as trevas da morte. João capítulo 8 e versículo 12. Diz a palavra:
Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: o que Jesus disse, igreja? Você sabia que a luz que Jesus usa aqui é muito intencional? Porque no capítulo 7, o que aconteceu? A festa dos tabernáculos. E na festa dos tabernáculos se acendiam muitas luzes, muitos candeeiros, muitos candelabros eram acesos. Para alguns judeus, a festa dos tabernáculos era também chamada festa das luzes. Porque o templo, ele ficava todo iluminado, cheio de candelabros acesos. E aí Jesus, no capítulo 8, acaba de desfazer as trevas do julgamento contra uma mulher, e aí ele faz uma afirmação categórica, ele faz uma afirmação firme, ele faz com que os seus ouvintes se conectem à realidade da festa dos tabernáculos que acabou de acontecer no capítulo 7, e aí Jesus diz para eles: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz que resplandece. Essa festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, eles comemoravam não só, por que eles acendiam luzes? Porque eles comemoravam o tempo que o povo de Israel foi peregrino no deserto, e eles eram guiados pela coluna de fogo, que iluminava o caminho e aquecia eles. Então era uma comemoração em lembrança à memória do povo hebreu. Eles comemoravam a coluna de fogo que iluminava o caminho à noite, que aquecia eles do frio. Então por isso eram acesas muitas luzes. Agora Jesus pega essa realidade e simplesmente aplica a ele mesmo. Jesus, eu imagino ele olhando para o tabernáculo, vendo aquele monte de candeeiro e candelabro aceso, ele diz: essas não são a luz da vida, eu sou a luz da vida. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Olha o que Paulo diz para Timóteo, que nos salvou, ele está falando sobre Jesus, e chamou-o com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito em graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Verso 10. E que é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual fez o que, gente? E trouxe o que? A luz à vida e a incorrupção pelo Evangelho. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, um dos motivos para você crer em Jesus é porque Jesus venceu o poder da morte. A escuridão da morte Jesus venceu por meio da luz do Evangelho, por meio da incorrupção do Evangelho, porque o Evangelho não se corrompe, irmão. As pessoas se corrompem, as instituições se corrompem, os governos se corrompem, mas o Evangelho é incorruptível. É um Evangelho que é puro, verdadeiro, é poder de Deus para salvar, e não só isso, para desfazer as trevas da morte. As trevas da morte foi desfeita. Você diz amém? Terceiro nível. Eu uso aqui. É? Tá bom. Já? O terceiro nível de trevas que Jesus está desfazendo no capítulo 8 são as trevas. Alguém puder vir para mim, por favor. As trevas da incredulidade. Obrigado, Silvio.
Quando a gente fala de incredulidade, irmãos, é importante a gente lembrar de algumas coisas. Biblicamente falando, somente a incredulidade é tratada como algo que desagrada a Deus. Preste atenção nisso. Obrigado. A incredulidade é o que desagrada ao Senhor. Hebreus 11:6 vai dizer: agradar a Deus. Ou seja, é necessário creia que Ele existe e que Ele é galardoador de todos os que o buscam. A única maneira de desagradar a Deus é com a incredulidade. Os nossos pecados, eles afetam a santidade de Deus. Quando você deixa de praticar a palavra de Deus, você também afeta a santidade de Deus. Quando você deixa de perdoar, quando você deixa de amar, quando você deixa de praticar o que o Senhor já te ensinou, você deixa você ofende a santidade de Deus. Mas a única expressão bíblica que aparece para desagradar a Deus é em relação à incredulidade. A única forma de um filho de Deus desagradá-lo é sendo incrédulo. Olha o que diz João capítulo 8, verso 29 e 30. Diz o texto: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre. Jesus está dizendo que Ele sempre faz o que agrada ao Pai. Versículo 30, vocês podem ler? 1, 2, 3. Pergunta simples para você que é muito inteligente. Por que muitos creram em Jesus depois que Ele disse, que Ele acabou de dizer que tudo que agrada ao Pai é aquilo que Ele faz? Por que vocês acham que muitos creem em Jesus logo na sequência? O texto, ele é muito claro. O verso 29 vai mostrar que Jesus e o Pai, eles são um, são a mesma essência, são a mesma natureza, são indivisíveis. Apesar de todas as acusações dos líderes religiosos, Jesus estava mais próximo do Pai do que nunca, irmão. Aprende algo. Quanto mais os religiosos tentavam afrontar, condenar, acusar, mentir, caluniar, mais próximo Jesus estava do Pai. Eu não sei qual o nível de abalo que você tem com as circunstâncias contrárias na sua vida, mas eu posso lhe afirmar pelo modelo de Jesus: cada situação contrária na sua vida, se você souber aproveitar bem, vai ser uma oportunidade para você estar mais perto do Pai. Agora, se você não souber aproveitar, irmão, as pessoas vão dizer quem você é. As circunstâncias vão dizer o que você faz. As pessoas conseguirão provocar em você a reação que elas querem. Se você não souber filtrar e aproveitar as oportunidades para chegar mais perto do Pai, as situações, as circunstâncias vão dizer qual será a sua reação. E Jesus está mostrando isso aqui para nós. Eu continuo fazendo o que o Pai se agrada. Eu continuo a fazer a vontade do meu Pai. Eu sempre faço o que lhe agrada. Ele está dizendo em outras palavras: a cruz vai provar minha total obediência à vontade do Pai. E eu preciso te lembrar isso, irmãos. A renúncia das nossas próprias vontades, a atitude diária de renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir após Jesus, é a real prova de obediência que amamos o Senhor. E é isso que Jesus está dizendo aqui.
Quando ele diz, eu sempre faço o que lhe agrada, ele está falando sobre a cruz que ele enfrentaria logo mais, alguns dias à frente. Ele está dizendo, eu estou disposto, custe o que custar. Aconteça o que acontecer. E só depois disso vem o versículo 30. Aí sim, muitos creram nele. Por quê? Porque Jesus acabou de desfazer as trevas da incredulidade. Pastor, como nós desfazemos as trevas da incredulidade? Nós desfazemos as trevas da incredulidade quando cremos e nos movemos na direção daquilo que acreditamos. Não basta só crer. Só crer é assunto de salvação. Se você só crer, será salvo. Está escrito. Todos que creem e foram batizados serão salvos. Quem não crê está condenado. A condenação para o inferno é de quem não crê. Mas agora, a vida íntima com Jesus está associada a duas coisas, irmão: crer e praticar, crer e se movimentar, crer e agir, crer e sacrificar a sua carne, crer e renunciar às suas vontades e agir na direção do que Deus está falando. Quando a gente age assim, irmãos, o próprio Espírito de Deus trabalha desfazendo as trevas da incredulidade. Eu declaro que quando você tiver ousadia para fazer o que Deus está lhe mandando, muitas das influências de incredulidade vão desaparecer da sua vida. Sabe por que ainda não desapareceu? Você está esperando desaparecer sem agir, e só vai desaparecer quando você agir. Haja. Haja. Tenha uma atitude prática em cima do que Deus está lhe falando. As trevas da incredulidade, elas são desfeitas quando a gente age, e Jesus provou isso. Muitos creram nele depois que ele falou que ele ia ser obediente até a cruz. Creram porque observaram a vida consistente de obediência de Jesus. A incredulidade faz o oposto. Por que muitos duvidam? Por que muitos não acreditam? Porque a carência, a escassez de exemplos de pessoas de fé. Irmão, nós vivemos numa geração onde é moda dizer que é evangélico. É moda publicar no Instagram que você é um seguidor de Jesus, que você ama Jesus. É moda. Ganha views, ganha curtidas, ganha seguidores. Só que a questão não é essa. A questão é o quanto que se pratica do evangelho na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Quanto se pratica do evangelho no sábado? Quanto se pratica do evangelho quando tem um show da Madonna no Rio de Janeiro e você está doido para ir lá? Brincadeira, irmão. É para ver se vocês estavam acordados. Sangue de Jesus tem poder. Mas é o quanto que você pratica do evangelho que vai falar da sua fé. Não é o quanto que você fala. O quanto que você fala não muda a vida de ninguém. O quanto que você fala é irrelevante. Agora, o quanto que você pratica fala mais alto do que as suas palavras. Incredulidade é a qualidade de quem não se convence nem acredita no que ouve, de quem não age. A incredulidade restringiu o agir de Deus na cidade de Nazaré. Irmão, Jesus era de qual cidade? Jesus era de qual cidade, irmão? Vocês concordam comigo que Nazaré poderia ser a cidade com o maior número de milagres naqueles dias, sim ou não? Cidade natal de Jesus. Cidade onde conheciam os pais, os irmãos. Poderia ser a cidade que fosse uma explosão de milagres. Mas não foi isso que aconteceu, não. Sabe por quê?
A incredulidade dos nazarenos restringiu o poder de Deus de agir naquele lugar. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 13, 58. Mateus 13 e verso 58. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Jesus não fez muitas maravilhas ali. Ali aonde? Nazaré. E por que ele não fez muitas maravilhas ali? Porque aquele povo era incrédulo. Incrédulo. Eu tenho aqui um pensamento meu, e não das Escrituras, grave isso, um pensamento meu, sobre essa questão. Por que eles eram tão incrédulos? Porque eles viram Jesus crescendo ali. Alguns deles eram amigos de jogar bola com Jesus. Alguns deles conheciam os irmãos de Jesus. Alguns deles conheciam Maria, mãe, e o pai José. Então, talvez eles olhassem assim para Jesus e diziam: será que esse cara faz isso mesmo? Será que ele é isso aí mesmo? A incredulidade deles, o meu pensamento, é por causa da familiaridade. Jesus era tão familiar para eles que se transformou em algo que eles não acreditavam mais. E por causa disso, a incredulidade reinou em Nazaré. E veja, Jesus não pôde fazer muitos milagres ali. O povo de Israel no Antigo Testamento, depois de 40 anos, irmãos, vivendo milagres no deserto, a incredulidade deles também se manifestava. Você conhece a história bíblica? Eles tinham ingratidão, eles tinham murmuração, eles tinham corações endurecidos, e tudo isso é reflexo da incredulidade. Obrigado, Webster. É reflexo da incredulidade. Ou seja, a incredulidade alimenta a nossa ingratidão. A incredulidade alimenta a nossa murmuração. A incredulidade torna os nossos corações mais duros, mais rígidos, menos abertos para a palavra de Deus. É isso que aconteceu com o povo de Israel. Agora, vamos pensar no exemplo oposto. Jesus está desfazendo as trevas da incredulidade e ele deixa uma lista de exemplos no capítulo 11 aos Hebreus. Abra comigo capítulo 11 de Hebreus e verso 1. Olha o que o texto diz: ora, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e prova das coisas que não se veem. 2. Porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram o que, irmãos? Testemunho. Versículo 3, pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, é feito pela palavra criativa de Deus operando na criação. E aí, irmão, não vai dar tempo da gente ler, depois você lê Hebreus 11, mas vai dizer que pela fé, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés e tantos outros viveram milagres e promessas pela fé. Pela fé. Uma fé, irmão, que não é teórica. Uma fé que não é discursiva. Uma fé que é prática. E que nos encoraja a agir como Jesus agiria durante todos os dias da semana. Essa fé prática é que Jesus veio ativar em nosso coração. E para ativar essa fé prática, Jesus está desfazendo as trevas da incredulidade. Toda a incredulidade que rondava o seu coração, que sondava os seus pensamentos, toda a raiz de incredulidade que estava pairando dentro de você, ou já enraizada dentro de você, nós declaramos que ela é desfeita no poder do nome de Jesus. Nós cremos no Cristo que ressuscitou.
Nós cremos no Cristo que é a primícia dentre os mortos. Nós cremos no Cristo que não só ressuscitou, como também vai nos ressuscitar, e que veio ativar em nós a fé, uma fé que movimenta o sobrenatural, irmãos. Nesses dias que a gente está vivendo, o povo de Deus tem que romper em fé. Tá bom, eu vou falar. Pronto. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Muitos estão ficando na beira do caminho. Porque fé não é discurso. Fé não é o que eu falo aqui para vocês no domingo. Fé é o que a minha esposa e meu filho vê na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Fé não é estarmos aqui reunidos no domingo. Isso é a menor parte da fé. A maior parte vai ser amanhã, quando você ter que lidar com aquele boleto e não ter o saldo para pagar na sua conta. Vai ser amanhã, quando você lidar com a divergência de opinião daquele chefe, que a todo tempo está querendo te humilhar. Vai ser amanhã, quando você tiver um conflito dentro da sua casa, e aí você ter a oportunidade de manifestar ou os frutos do Espírito, ou as suas obras da carne. É aí que a gente vê a fé. É aí que a gente vê quem realmente é da fé e quem realmente é da teoria. Jesus veio desfazer as trevas da incredulidade justamente para isso, para ativar em nós a fé, para movimentar em nós o poder sobrenatural de Deus. Em quarto lugar, Jesus veio desfazer as trevas da prisão e da mentira. Diga isso comigo, Jesus desfez as trevas da prisão e da mentira. Olha o que diz o verso 31 de João 8. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Agora eu estou indo, no 31 ainda. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Versículo 32, 1, 2, 3. Vejam, Jesus diz aos que creram nele. Jesus está dizendo que a única maneira de ser um discípulo é permanecendo na palavra. Jesus está dizendo que acolher a palavra, viver com ela diariamente, tendo ela como modelo e referência das nossas atitudes, de modo a ela fazer parte do nosso estilo de vida, é o que nos torna discípulos de Jesus. E sendo discípulos, aí sim, conheceremos a verdade. E a verdade, irmãos, só podemos ser libertos da mentira quando estamos apegados com a verdade. Não tem como. Não tem condição de um cristão ele ser um discípulo de Jesus e viver na prática da mentira. A mentira ser usual, ser diária, ser semanal, como eu ilustrei aqui agora há pouco. Não tem como. Isso aqui é água e óleo. Isso aqui é trevas e luz. Não tem como. Um cristão genuíno precisa ser liberto das trevas da mentira. Um cristão genuíno precisa ser liberto da prisão da mentira. E nada se compara, irmãos, com a liberdade que a gente encontra em Jesus. A gente acha que se a gente não mentir, nós vamos ser prejudicados porque todo mundo mente. E aí é exatamente o oposto. Quando a gente fala a verdade, irmãos, abre portas que você nunca imaginou para a sua vida. Você está achando que é a mentira que sustenta você? É a mentira que não deixa a casa cair? É a mentira que mantém você numa condição meio favorável? Esse é o engano do diabo. Esse é o engano do mundo. Esse é o jogo do mundo.
Você acha que falando a verdade você vai perder? Jesus ensina que falando a verdade pode ser que a gente tenha uma perca momentânea, mas certamente o Senhor vai respaldar a verdade que sair dos nossos lábios. Povo de Deus, Jesus está voltando. Não é tempo de ficar preso na mentira. Povo de Deus, saiam da prisão da mentira. Paguem o preço de serem verdadeiros. Paguem o preço de falar a verdade. Paguem o preço de não ser aplaudido, de não ser curtido, de não ser elogiado. Pague o preço. É trágico, irmãos, quando a gente encontra um cristão que não experimenta a verdadeira liberdade que Jesus prometeu. É trágico. É triste. Cristãos debaixo do peso da culpa porque mentiram. Porque a mentira é um estilo de vida. Porque a mentira é uma rotina. Cristãos vivendo debaixo de peso porque a incredulidade está governando o seu coração. Jesus não nos criou para isso. Permanecendo na palavra, nós seremos discípulos. E sendo discípulos, conheceremos a verdade. E conhecendo a verdade, nós seremos libertos por ela. A verdade de Jesus nos liberta. Quinto e último lugar. Jesus desfaz as trevas da orfandade. Você diz isso comigo? Jesus desfez as trevas da orfandade. Olha o que diz o versículo 39 de João 8. Responderam e disseram-lhe. O que eles disseram para Jesus? Eles estão falando de paternidade. Jesus, o nosso pai é o Abraão. E aí Jesus diz para ele, não é não. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras dele. Vocês não são filhos de Abraão. Eles estão falando de paternidade. Versículo 42, por favor, leia comigo aqui, o verso 42, 1, 2, 3. Depois que eles viram que Jesus não aceitou o argumento deles, dizendo que eles eram filhos de Abraão, eles dizem, não, nós somos filhos de Deus. E aí Jesus diz, negativo. Se Deus fosse o pai de vocês, vocês iam me amar, não me odiar. Olha o que Jesus disse para eles. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês iam reconhecer que eu saí de Deus e vou voltar para Ele. Irmão, Jesus está abordando o tema paternidade aqui. E permita-lhe dizer isso. A sociedade mundial está debaixo das trevas da orfandade. Permita-me dizer isso. Há filhos de Deus dentro da igreja, irmãos, que estão vivendo em orfandade. Não sabe o que é ter Deus como seu pai. Existem 3 tipos de paternidade no universo. A primeira paternidade é a de Deus, que indica que nós nascemos de Deus e por isso temos uma natureza, uma essência e um destino criado por Ele. A segunda paternidade é a paternidade de Adão. A Bíblia fala sobre os filhos de Adão, fala sobre a descendência humana. E a terceira paternidade é a paternidade do diabo. A Bíblia fala sobre os filhos do diabo. Olha o que Jesus disse em João 8,44, rapidinho, para eu só fundamentar isso aqui para vocês. Olha o que Jesus disse. Ele está dizendo para os religiosos, vocês tendes por pai quem? E querem satisfazer o quê?
O que Jesus está dizendo para aqueles que diziam: não, nós somos filhos de Deus. Não, nós somos filhos de Abraão. Jesus está dizendo: vocês não são filhos nem de Deus e nem de Abraão, vocês são filhos do diabo. Irmão, existem 3 paternidades presentes no universo: a de Deus, a de Adão e a do diabo. Essas 3 paternidades estão, se eu posso dizer dessa forma, agindo e estão disputando acolher os órfãos. Se nós somos apenas filhos de Adão, nós temos uma natureza muito humana ainda, muito natural, muito dependente das coisas humanas. Nós não somos filhos do diabo. Por que não somos filhos do diabo? Porque nós nascemos de Deus. Então logo nós somos filhos de Deus. E todo filho de Deus tem a certeza de que ele é amado, que ele é adotado, que ele é acolhido, que Deus ama ele. Romanos capítulo 8, verso 15. É o último texto que eu leio nessa manhã. Porque não recebestes o espírito do que, gente? Ou seja, vocês não receberam um espírito que torna vocês escravos. Vocês não precisam ter medo, porque o espírito de escravidão faz as pessoas viverem em temor, em medo. Não somos escravos. Não estamos debaixo da prisão. Não temos medo. Por que não temos medo? Porque nós recebemos o espírito de adoção. Estamos seguros. Sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Sabemos quem é o nosso Pai, quem nos levanta, quem nos sustenta, quem provê, quem cuida e quem guarda. Sabemos quem está conosco e que jamais nos abandonará até a consumação dos séculos. Identidade. Jesus veio desfazer as trevas da orfandade. E a pergunta que eu faço para a gente encerrar e orar: as trevas da orfandade ainda assolam você? As trevas da incredulidade assolam a tua vida? As trevas da morte ou da prisão, da mentira, assola você? Eu tenho uma boa notícia aqui nessa manhã. Jesus é a luz que desfaz todas as trevas do nosso mundo interior. Jesus não é só a luz do mundo externo, Jesus é a luz do meu mundo interior. Ele veio me restaurar, Ele veio me perdoar, Ele veio me salvar, Ele veio me curar, Ele veio me libertar, Ele veio me transformar. Eu sou uma nova criatura por causa do que Ele fez na cruz do Calvário. Jesus não é só a luz do mundo lá, Jesus é a luz do mundo aqui. Deixa Ele desfazer as trevas que tem aí, vai. Deixa Ele desfazer as trevas que tem aí. Deixa Ele desfazer a mentira, a incredulidade. Deixa Ele desfazer a morte. Deixa Ele desfazer a orfandade. Oh Jesus, como eu te amo, Senhor. Quem éramos nós e o que o Senhor fez conosco. Deixa Ele desfazer as trevas do seu mundo interior. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Você pode começar a orar. Você pode começar a falar com o Senhor. Jesus está desfazendo todo o julgamento, toda a condenação. Lembre-se daquela mulher que foi arrastada em praça pública. Talvez há injustiças que estão assediando a tua vida. Talvez você esteja sendo arrastado a uma situação que não é verdadeira, é mentirosa, é injusta. Deixa Jesus te justificar.
Deixa Jesus desfazer as trevas do julgamento. Deixa Jesus reinar. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é a luz do mundo e o Senhor é a luz do nosso mundo interior. É o Senhor que traz a paz aqui dentro. É o Senhor que no meio do caos traz e renova a esperança para nós. É o Senhor que nos liberta do julgamento. É o Senhor que nos liberta da prisão da mentira. É o Senhor que nos liberta da prisão da morte. É o Senhor que nos liberta da prisão, Senhor, da incredulidade. E nós queremos declarar esta manhã: a tua luz resplandece sobre nós. A tua luz resplandece em cada mundo interior. Senhor, está escrito em Eclesiastes 3:11 que o Senhor colocou o mundo no nosso interior. E esse mundo é um anseio pela eternidade. E às vezes, Pai, preenchemos este vazio com tantas coisas fúteis, com tantas coisas inúteis, com tantas coisas passageiras. E nós queremos nesta manhã nos arrepender e pedir: Senhor, resplandece a tua luz dentro de nós e dissipa, elimina todas as trevas. Eu declaro a tua igreja vivendo na luz do Senhor. Eu declaro a tua igreja desfrutando da luz que é o Senhor. O Senhor é a nossa luz. E onde o Senhor resplandece não há trevas. As trevas não resistem à luz do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti cada família, cada pensamento, cada sentimento, cada atitude nessa noite. E pedimos, Senhor, continua a operar as Tuas obras em nossa vida. Nós vamos entregar ao Senhor todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorá-lo.